Então, Isabela, você pode ler a página inicial? Você consegue ler, Isabela? Oi, leio. É porque leio Isso, sim, é que eu tá. estava conectando aqui no meu computador, porque eu estou no Nem celular, vi, mas olha eu só. consigo ler sim. Oi, Jô, você faz a prece, querida? Faço sim, Miriam. Então, vamos que vamos. Então, vamos hoje. Vou compartilhar. Pronto, Jô. Ô, Isabela, essa é a página. Livro Fonte Viva, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Vigiemos e oremos. Vigiai e orai para não cairdes em tentação. Jesus, 26:41. As mais terríveis tentações decorrem do fundo sombrio de nossa individualidade, assim como o lodo, mais intenso, capaz de tisnar o lago, procede do seu próprio seio. Renascemos na terra com as forças desequilibradas do nosso pretérito para as tarefas do reajuste. Nas raízes de nossas tendências, encontramos as mais vivas sugestões de inferioridade. Nas íntimas relações com os nossos parentes, somos surpreendidos pelos mais fortes motivos de discórdia e luta. Em nós mesmos podemos exercitar o bom ânimo e a paciência, a fé e a humildade. Em contato com os afetos mais próximos, temos copioso material de aprendizado para fixar em nossa vida os valores da boa vontade e do perdão, da fraternidade pura e do bem incessante. Não te proponhas, desse modo, atravessar o mundo sem tentações. Elas nascem contigo, assomam de ti mesmo e alimentam-se de ti quando não as combates, dedicadamente, qual o lavrador sempre disposto a cooperar com a terra, da qual precisa extrair as boas sementes. Caminhar do berço ao túmulo, sob as marteladas da tentação, é natural. Afrontar obstáculos, sofrer provações, tolerar antipatias gratuitas e atravessar tormentas de lágrimas são vicissitudes lógicas da experiência humana. Entretanto, lembremo-nos do ensinamento do Mestre, vigiando e orando para não sucumbirmos às tentações, uma vez que mais vale chorar sobre os aguilhões da resistência que sorrir sobre os narcóticos da queda. Jesus, mestre querido, bondosos amigos espirituais, reunidos aqui estamos, Senhor Jesus, mais uma noite de estudo, aonde vamos aprender, Senhor Jesus, mais um pouquinho dos teus ensinamentos de amor e de luz. Aonde vamos aprender, Jesus, a caminhar em sua direção. Que não venhamos a falhar na nossa missão. E seguir sempre em frente, Jesus. Caminhando, servindo e amando. Agradecida também, estamos a nossa querida Memei, a mentora da nossa Casa Espírita. Querida Memei, fique conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, Isabela. Obrigada, Jô. Então, hoje a gente vai dar continuidade, né, para os estudos do Evangelho Rede Vivo. Marcelo, que está responsável pelo estudo de hoje. E já posso compartilhar, Marcelo? Por favor, Miriam. Muito obrigado.
Então, gente, boa noite a todos. Dando continuidade ao tema 4, a gente agora fez o 4.1, que era Jesus, guia e modelo da humanidade, em que a gente abordou a importância, a grandeza do Espírito Jesus, toda a sua renúncia que o fez vir até aqui, propriamente tendo sido, né, o maior responsável pela construção do nosso planeta. Ele mesmo veio aqui nos exemplificar a forma de seguirmos o caminho para chegarmos a Deus. Então, agora a gente vai dar início ao tema 4.2, que é a missão de Jesus. Pode passar, Miriam, por favor. A missão de Jesus pode ser resumida nas seguintes palavras do codificador, Kardec, no caso, né, gente? Tendo por missão transmitir aos homens o pensamento de Deus, somente a sua doutrina, em toda a pureza, pode exprimir esse pensamento. Então, a gente já parte do princípio que a doutrina espírita, né, que veio, o nosso revelador prometido, né, que nos traz, em essência, o pensamento de Deus, que foi justamente toda a exemplificação do Evangelho de Jesus. E Emmanuel acrescenta dizendo: Jesus, cuja perfeição se perde na noite imperscrutável das eras. Imperscrutável, gente, quer dizer que não prescreve, que jamais vai perder o seu valor, a sua validade, personificando a sabedoria e o amor, tem orientado todo o desenvolvimento da humanidade terrena. Então, na verdade, Jesus, né, que construiu primeiro o nosso planeta, veio ele próprio dar, né, o exemplo de como devemos seguir para alcançarmos a perfeição, que é a nossa destinação, ainda continua sendo o orientador de toda a humanidade. Então, realmente, quando a gente diz que Jesus está no leme, é porque ele propriamente é responsável pelo nosso planeta. E já sabemos que não só esse planeta, que Jesus também tem outras incumbências, outros planetas, porque a grandeza dele é tal que o planeta Terra, apesar de ser imenso para ele, não é grande. Pode passar, Miriam, por favor. Para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nolo oferece como mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque, sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava. Gente, esse é comentário de Kardec, logo após a pergunta que ele faz aos espíritos, quando ele pergunta qual o modelo, né, de homem, né, modelo que a humanidade deveria seguir. E então, os espíritos respondem: Jesus. Vejam bem, a Márcia trouxe para a gente, em outra oportunidade, que na tradução do francês não está a resposta simplesmente como sendo Jesus. Simplesmente está escrito assim: veja Jesus. Voyez Jesus. E a gente analisa que quando a gente coloca ver Jesus, totalmente muda para a gente a interpretação da resposta. Porque quando se fala que Jesus é o nosso modelo e responde Jesus, a gente automaticamente o coloca numa situação de elevada condição, não que ele não tenha, mas inalcançável para nós. Quando a gente ouve a palavra ver Jesus, veja Jesus, observe Jesus, dá-nos a entender que
vendo Jesus, a gente pode se esforçar em procurar seguir os seus exemplos. E é exatamente isso que Kardec complementa, dizendo que ele é a perfeição moral que nós podemos aspirar tornarmos-nos. E essa é a grande diferença que a gente percebe entre as religiões que seguem o modelo da Trindade, da Santíssima Trindade, em que coloca Jesus, Deus e o Espírito Santo como um ser só. A condição de equivaler Jesus a Deus nos impede de qualquer pensamento de assemelharmos-nos, de procurarmos seguir para tornarmos-nos parecido com ele que sejamos. Enquanto que a doutrina espírita, quando coloca explicitamente que nós, humanos, temos Jesus como referência, como modelo e guia, modelo a ser seguido, modelo a ser duplicado. Nós podemos replicar a condição de Jesus, não em uma, em duas, em três, em quatro, em cinco, mas em quantas e reencarnações forem necessárias, dependendo do nosso esforço, do nosso empenho, da nossa vontade, mas que podemos seguir. E aí sim a gente se coloca na responsabilidade. Porque quando a gente iguala Jesus a Deus, fala, poxa, como é que tudo bem, Jesus é muito bom, é maravilhoso, é legal o que ele ensina, mas ele é Deus. Aí eu já coloco, né? Eu já me defendo, eu já me protejo, já uso o escudo da divindade para não me responsabilizar e não me colocar em proatividade. Enquanto que a doutrina espírita, não. Ela coloca no nosso colo, de fato, a condição de responsabilidade em buscarmos ser melhores, porque Jesus, ele é nosso irmão. Foi criado, assim como nós, simples e ignorante, em uma época da existência. E, por mérito próprio, por escolhas felizes, por esforço, por sofrimento, por experiência, ele galgou a condição de espírito puro, de espírito crístico, a que todos nós estamos também destinados a nos tornarmos, segundo sempre a nosso esforço, nossa busca, nossa vontade. Pode passar, Miriam, por favor. Alguém quer fazer algum comentário? A gente vai passar para um outro tópico agora. Alguém não entendeu a condição de que nós temos condições? É difícil para nós ainda entendermos isso na nossa ainda pueril condição espiritual, a nossa tão singela, tão pequena evolução que já conquistamos, imaginarmos que um dia seremos espíritos perfeitos. Mas é isso que o Espiritismo nos informa, nos revela. Marcelo, então, realmente... eu acho Oi, que nesse particular vale a pena a gente lembrar que a nossa compreensão se alarga quando a gente entende a lei de igualdade, uma das leis morais, que somos iguais na origem e na destinação. Na origem, simples e ignorantes, foi o que você falou, e na destinação, somos espíritos perfectíveis, né? Todos, todos. Então, aí fica... Quando a gente estuda a lei moral, sobretudo nesse aspecto da lei de igualdade, fica mais fácil a gente compreender o que você está dizendo, né? Muito bem. Ô, E isso Marcelo. também... Oi, pode falar, Oi. Miriam. Não, porque eu acho que existe um outro lado da moeda, você está entendendo? Porque quando a gente define o Cristo, né, e mostra essa capacidade dele, e mostra o que ele realmente é, e os outros espíritos, eu acho que às vezes a gente se distancia dele, porque a gente olha ele tão longe, que a gente fala assim, nossa,
né? E é justamente o contrário, ele está com a gente tem que trazer ele para junto de nós. Não é falar, nossa, ele está assim, longe demais, eu não consigo chegar até ele. Então, isso não é uma verdade, né? Porque a gente tem que se esforçar para que ele cada vez fique mais perto da gente. E ele fica perto da gente através da oração, através do nosso pensamento, não é? A nossa conexão com ele. Então, Sim. ele está sempre disponível, somos nós que dificultamos que essa conexão se estabeleça, né? Então, isso é muito importante. E o Verdade, a gente tem que. Alvinho, é, Pode falar, Alvinho. não, Não? não, ele E, levantou a Eu, mão. eu acho também que a oração das 18 horas, isso tem tudo a ver, porque isso aí é uma sintonia que todos nós aqui espíritas temos. Porque você faz a sua, a mim faz a dela, a Márcia faz a dela, todos aqui a gente já tem esse compromisso com as 18. Não sei se vocês têm, mas eu tenho perfeitamente. é uma forma de aproximação, com certeza, Alvinho. Sim, A oração das sim. 18 horas, e não somente espírita, mas qualquer religião, que a gente forma aquele halo luminoso que aproxima as criaturas pelos mesmos objetivos, né? Igual quando a gente está na nossa terapia, é a mesma coisa. É ali que a gente sente realmente a nossa capacidade de aproximação, de equilíbrio, de sintonia, de concentração, e é um exercício. Por isso que quanto mais fizermos, mais nos capacitaremos e exercitaremos essa nossa potencialidade, que é sintonizarmos com o alto, e dessa forma facilita até a aquisição de algumas virtudes, porque a gente fica também envolvido de boas companhias, e se a gente procurar no nosso dia a dia, nas nossas ações, fazermos o melhor, com certeza essas companhias se aproximam de nós, auxiliando as nossas intenções, e assim a gente vai melhorando em cada coisa que nós buscarmos nos esforçar. E eu achei interessante essa questão que a Márcia falou dali da igualdade também, que a gente traz isso para a questão da gente acreditar realmente que somos iguais e que não há injustiça. Quando a gente, de fato, acredita na lei da igualdade, em que recebemos as mesmas oportunidades e que depende de nós as escolhas, e a partir das escolhas, os desafios, as dificuldades, e que ninguém é coitadinho e que todos nós temos as mesmas condições de crescimento, a gente vai deixar de dar atenção a pequenas coisas e valorizar realmente o que precisamos para o nosso crescimento. Agora, esse tópico de verdades e afirmações contrárias, olha que interessante. Por ser a única verdade, por ser única, a verdade não pode achar-se contida em afirmações contrárias. E não há razão para que Jesus imprimisse duplo sentido às suas palavras. A gente observa em várias passagens do Evangelho algumas palavras que, se nós formos ao pé da letra, a gente vai achar meio sem nexo, sem sentido, e até duvidar que Jesus possa ter falado. A gente não pode esquecer que nada que Jesus falou foi escrito por ele. Tudo foi escrito bem depois, inclusive, da passagem de Jesus, e traduções, interpretações. Então, que a gente perceba todo o contexto para poder colocar sentido, e não traduzir literalmente e procurar o espírito da mensagem. E justamente por conta de várias interpretações equivocadas, que algumas seitas pensam diferente de outras, chegando a afirmar algo de verdadeiro que uma outra acha que é heresia. E é impossível que elas estejam ambas, ou uma delas somente, com a verdade.
Por quê? Se uma tiver com a verdade, a outra está errada. E por que existem várias seitas? Justamente porque não fizeram, entenderam, como diz aqui, ó, elas não apreenderam o sentido verdadeiro do ensino evangélico. Ou por interesses próprios, que a gente cabe ressaltar que várias religiões, inclusive, né, a católica, por necessidade de controle, por necessidade de domínio, de dominação, fazia com que as pessoas entendessem, de certa forma, alguns dos seus ensinamentos. E outras, por outro lado, puxavam a sardinha para os interesses delas. Então, se elas todas se preocupassem única e exclusivamente em entender o sentido verdadeiro, não haveriam tantas seitas. E a gente observa que dentro do catolicismo existem vários, dentro do protestantismo existem vários. No espiritismo não quer dizer que existe uma unicidade, que você só tenha um, mas ela é muito mais estável, ela é muito mais como eu dizer, homogênea no seu corpo, porque ainda somos nós aqueles que entendem também diferente um pouquinho do outro. É bem controversa essa situação, porque existem interpretações e às vezes a pessoa não concorda e muda de casa espírita, outros mudam de igreja porque não entendem ou porque não perceberam o real motivo deles estarem nos locais que estão. Isso é complicado. A gente vê isso em todas as denominações religiosas. Alguém quer fazer comentário? Porque esse tema é bastante também. Esse é Celo, deixa eu falar. E cada um achando que a sua é que está certa, né? Não, a minha denominação é que está certa, a minha igreja é que está certa, né? A minha é que a sua está errada, entendeu? E assim vai, por aí vai. Mas é aquilo que você está falando, é a questão da interpretação. Eu gostei muito dessa colocação que a Márcia fez, da questão de Jesus que você falou aí, que veja Jesus. Eu acho que o que a Márcia falou foi bem apropriado, é isso aí que a gente tem que seguir, né? Veja Jesus, né? Eu gostei Com muito disso certeza. aí. Vou escrever, vou anotar isso aí, entendeu? Isso não é Muito meu, bom. não, viu, gente? Foi o doutor Andrei Moreira. Eu copiei dele, hein? Eu tinha Mas trazido você até no tem meu tanta slide, gente, eu tinha né? colocado em português, em francês, a resposta dos dois e depois a tradução da resposta. É Isso, fantástico. Muda totalmente. fantástico. Tá? Então, eu Tá não bom, sei obrigada. porque a tradução do Evangelho, do Espiritismo, ele não faz uma tradução É. nesse sentido, não é? Sim. No original está, Miriam. Né? O No original é em original, em francês, né? francês. Em Em francês, francês. pois é. É. Mas não Eu está. A também. tradução não é assim, pois é. É. E o sentido, a gente vê que muda. Sim, sim. Muda É. Para perguntar totalmente. para a FEB. Isso aí E até também me chamou a quando a atenção. gente fala, né? Veja fulano, que se você olha a atitude de fulano. A atitude É. dele. Vê. Dá Observa uma ele. olhadinha. Isso. Dá uma olhadinha no que ele está fazendo. É isso aí. É. Pode passar, por favor. O trabalho do espírita, do cristão sincero. O espírito de verdade, que o mundo não pode acolher, porque não vê nem o conhece. Mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará tudo e vos recordará tudo que disse. Então, Jesus, né, um pouco antes dele partir, ele já havia nos dito que na verdade, à época, não tínhamos ainda condições de entender, porque ainda não o conhecíamos o suficiente. Mas ele prometeu que viria, né, o revelador, né, prometido, que ele enviaria em nome dele, que ensinaria tudo.
recordaríamos o que ele já havia ensinado e muito mais. Pode passar, por favor. Então, falando ainda do cristão sincero, Jesus... Não tem um faltando aí, não, Miriam? Um anteriorzinho? Não tem, não, né? Deixa eu ver. Volta mais um. Volta mais um, por favor. Peraí. Ah, tá. Aí, tá aí. O trabalho do espírita, do cristão sincero, é, portanto, o de resgatar o verdadeiro sentido dos ensinamentos do Cristo. É aquilo que a gente conversou um pouco antes. E é isso que muitos estudiosos do Espiritismo nos ajudam. Principalmente, a gente vê o Haroldo Dutra Dias, o Emerson, que veio também colaborar muito com a gente aqui no ESD, também já deu palestra pública, fazendo que a interpretação verdadeira da mensagem. Então, olha só, ele deve procurar entender o Evangelho segundo os postulados da doutrina espírita. Por quê? Porque a gente entende que a doutrina espírita é o paráclito prometido, é o revelador prometido, uma vez que esta representa o cumprimento da promessa do Cristo, assim registrada por João. Se me amais, observareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro paráclito para que convosco permaneça para sempre. Olha que interessante. E, gente, os ensinamentos do Cristo, eles são tão atuais porque eles fazem parte das leis de Deus, que são eternas, são imutáveis. Tanto que no livro Consolador, eu não lembro exatamente da pergunta, mas o grupo de pessoas que estavam arguindo Emmanuel perguntaram a ele se os espíritas haveriam de aguardar uma outra orientação, algum outro tipo de ensinamento novo que, porventura, haveria de vir. E ele diz que não, que os ensinamentos do Cristo, o Evangelho de Jesus, ele é completíssimo. Não há nada de novo que a gente procurasse se empenhar em seguir, em aprender o que ali estava escrito. Pode passar, por favor, Miriam. Esse a gente leu, né? É. Pode passar, por favor. Jesus, a lei da justiça e a lei de liberdade. É isso, Camila? A lei de amor, desculpa. Jesus disponibiliza à humanidade terrestre a lei de justiça transmitida por Moisés nos 10 Mandamentos, que é o Decálogo, e o mestre Nazareno traz a lei de amor e todas as orientações espirituais necessárias à melhoria moral do homem. E a gente observa, de uma forma mais didática, exatamente o que a gente está estudando hoje nas palestras públicas, que são as leis morais. Ali traz todas as orientações que devemos seguir para melhorarmos moralmente. E Jesus, através do seu evangelho de amor, ele veio o quê? A gente vai ver logo à frente, ele não veio mudar nada. Ele falou, eu não vim destruir a lei, e nem as leis, nem os profetas. Eu vim fazer o quê? Eu vim auxiliar a interpretação. Por quê? Nós ainda, até hoje, a gente tem dificuldade de interpretar, quanto mais a época. Pode passar, Miriam, por favor. Aqui ele vai falar. A lei do amor é roteiro seguro do homem de bem e está resumida nestes 2 ensinos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo.
Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Gente, por quê que toda a lei e os profetas estão resumidos nesses 2 grandes mandamentos? Porque, observem bem, se a gente amar o Senhor nosso Deus, né, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso pensamento, quer dizer, tudo que nós fizermos, tudo que nós pensarmos e tudo que nós formos está em comunhão e em adoração e em concordância com os ensinamentos de Deus. E se amarmos o nosso próximo como a nós mesmos, gente, você pode olhar qualquer lei, nenhuma delas vai ser infligida. Nenhuma. Por quê? Se a gente só quer o próprio bem e a gente desejar isso para o nosso irmão e seguirmos tudo em direção a Deus, a gente não precisa de nenhuma outra, porque não que elas não são importantes, é que elas não serão necessárias, porque elas não serão usadas. Não irá punir ninguém, porque nós não as precisaremos. E a gente olhando assim, parece tão simples. Gente, pô, Deus é meu pai. Então, lógico que eu o amo. Meu coração é dele, minha alma é dele. Eu só penso nele porque, graças a ele, eu existo. Ok. Agora, o exercício disso está justamente na criação dele, que é o nosso irmão, assim como a nós mesmos. E é essa a nossa grande dificuldade. Pode passar, por favor. Aí, Jesus não revogou a lei de Deus, o Decálogo, nem os ensinamentos essenciais dos demais profetas. Extraiu deles o espírito, ou seja, o sentido verdadeiro, libertando-os das limitações dos aspectos externos e literais. E até hoje a gente vê vários, né, religiosos se prendendo a sentidos estritos de palavras para poder defender determinadas situações que não têm nada a ver com o sentido que Jesus realmente colocou nelas. Dificuldade ainda nossa. Dificuldade do ser humano. Uns por interesses, outros por realmente falta de entendimento ainda. Marcelo, a esse respeito, a gente pode comentar o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde Kardec reuniu a estranha moral, é o título do capítulo, né? Todas aquelas questões, né, que assim são complexas. Se você ler ao pé da letra, elas são em desacordo com tudo que Jesus vem trazendo. Odiar Sim. pai e mãe, não é? Abandonar pai e mãe, deixar aos mortos cuidar dos mortos que enterrem né? seus mortos. Não vem trazer a paz, mas a espada. Né? Então, Sim, Kardec quem é reuniu meu pai? naquele capítulo todas essas questões que realmente, né? Então, Sim, se a gente for no pé da letra, fica difícil. verdade, exatamente. Pode passar, por favor, Miriam? Por favor. Adequou a legislação antiga aos preceitos do amor e da verdadeira justiça, justiça que difere da praticada pelo judaísmo e mais tarde pelos pressupostos das igrejas cristãs. A justiça pregada pelo Cristo é plena de misericórdia e bondade e transmite a ideia de Pai quando se refere ao Criador Supremo. A gente lembra, né, que antes de Jesus, Deus era castigo, Deus que castigava, que, né, a praga e etc. Enquanto ele veio justamente dizer que Deus é Pai. Pai de amor infinito, Pai misericordioso, dando uma conotação realmente real do nosso Deus.
Então, ele não veio destruir nenhuma lei, ele veio justamente traduzir para nós, né? Fazer-nos entender, de fato, quem era Deus e o que deveríamos fazer com esses ensinamentos. Ele estava acostumado com olho por olho, dente por dente, né? Em que a lei não tinha Exatamente. misericórdia nenhuma. Sim. Então, a misericórdia foi uma coisa muito difícil deles entenderem. E o pior, né, Mira, que mesmo depois, com a vinda de Jesus, houve nova deturpação em que, né, a gente observou que o próprio catolicismo fazia a venda de indulgências, não é verdade? Cobrava pelo pedacinho de céu, que até hoje a gente vê também em algumas religiões, a coisa não tão assim explícita, mas dando a entender que tem a ver, tem aquela relação de troca, vinculando Sim. questão material. Nossa, é uma coisa totalmente... E instituiu o inferno ainda, né? E muito misericordioso, Sim, né? exatamente. Exatamente. Sim, sim. O amor resume a lei de amor. O amor resume a doutrina de Jesus inteira, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. A gente lembra que em nossa origem, né, éramos só instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tínhamos sensações, e mais instruído e purificado, os sentimentos. E isso, né, faz parte do progresso, da evolução da humanidade. Pode passar, Miriam, por favor. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. E assim extingue as misérias sociais. Por quê? Quando substitui a personalidade pela fusão dos seres, ela tira o eu para, a partir de então, pensarmos em nós. Então, a lei do amor, a pessoa, né, que realmente está no processo de amar, ela esquece de si em prol do outro. E o outro, esquecendo de si em prol do outro, vai fazendo essa cadeia de fusões. E por que não vai haver misérias sociais? Porque a partir do momento que eu estou pensando no outro verdadeiramente como irmão, eu vou alcançar as suas necessidades e atendê-las da melhor maneira possível. E com isso, a gente vai tirando as pessoas das necessidades, né, materiais, morais, psicológicas, todas elas. Que o amor vai contaminando positivamente a todos. Feliz aquele que ama, porque não conhece a miséria da alma nem a do corpo. Por quê? Porque ele sai de si mesmo para o outro. E a grandeza do amor, porque aquele que ama, ele já entendeu o amor de Deus por nós, e ele esteve num exercício constante de buscar encontrar esse amor que ele não consegue ver nas dificuldades que ele tem miséria. Porque a necessidade nossa, na verdade, é muito menor do que a gente acha que tem. Quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos estremeceram e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. Gente, eu vou confessar a vocês que eu li isso aqui, eu fiquei um pouco em dúvida da mensagem que aqui estava sendo trazida. Eu não sei se vocês, né, tiveram um entendimento diferente. Eu entendi da seguinte forma: quando Jesus, né,
veio trazer o amor, em que a forma como ele apresentou o amor realmente mexeu com as estruturas de todo mundo. E então, os que eram grandes, os que acreditavam na esperança, desceram para participar daquele banquete. Quando ele fala desceram ao circo, é para participarem daquele espetáculo, para dividirem com ele e usufruírem daquele êxtase. Foi assim que eu entendi, mas eu não sei se é essa a mensagem. Eu queria aí a ajuda das universitárias. Porque eu tentei pegar esse texto e colocar no Google para ver se, mas ele só mostrava o Evangelho Redivivo. Aí eu parava aqui de novo. E eu não É interessante tô... que ele fala os povos estremeceram. Quem são esses povos que estremeceram? Aqueles que não acreditavam no amor, que não tinham noção disso? E os mártires Amém. foram aqueles que amaram, na verdade, que se entregaram, não é? Aqueles que, por Aham. amor ao Cristo, entregaram a própria A vida. própria vida. Então, Uhum. eles sim tinham esperança e felizes, né? Por Jesus estar trazendo para a gente todo esse ensinamento. Mas teve uma parte aqui que estremeceram, e justamente aqueles que não que usavam, né, de prerrogativas de assassinato, de prerrogativa de estar envolvendo os outros, né, nos seus precedentes, né, no que eles pensavam, né? Então, essa coisa do amor, essa lei do amor, eu acho que muito mais que a misericórdia, ela derrubou muitos preconceitos ou muitas coisas que estavam estabelecidas entre eles, né? Eles tinham algumas normativas que ela veio e varreu tudo aquilo, Uhum. mais ou menos isso, assim que Uhum. Alguém mais quer fazer alguma colocação? Então podemos continuar, Miriam, por favor. ok. Deixa eu ver. É chato mudar aqui. Não se reveste o ensinamento, a fácil aplicação dos ensinamentos de Jesus. Não se reveste o ensinamento de Jesus de quaisquer fórmulas complicadas. O Senhor desce da altura a fim de libertar o templo do coração humano para a sublimidade do amor e da luz, através da fraternidade, do amor e do conhecimento. Então, olha, Jesus vem lá, né, lá dos mundos felizes, né? Mundos lá da comunidade dos espíritos puros, para fazer com que o nosso coração se libertasse para a sublimidade do amor e da luz, ensinando-nos sobre fraternidade, sobre o amor e o conhecimento. O mestre não exige que os homens se façam heróis ou santos de um dia para outro. Dirige-se a palavra dele à vida comum, aos campos mais simples do sentimento, à luta vulgar e às experiências de cada dia, mostrando a cada um de nós que no dia a dia a gente pode ser grande ainda na nossa pequenez. Quando a gente se esforça e faz o melhor de nós mesmos, com um pensamento fraterno, com um pensamento no bem, sem egoísmo, sem vaidade. Pode passar, Miriam, por favor. Acho que aqui a gente termina, Miriam, vai para o 4.3, se eu não me engano. Acho que você tem que sair desse, e não vai automático, não. É. Ô, Marcelo, você vai até o 4.3 ou Eu vai acho, tudo?
Se Deus quiser, a gente termina o 4.3 hoje. Tá. Vamos ver. A gente está bem, estamos com 40, faltam 43 minutos, se eu não me engano. 15 para 7, Isso. dá tempo, Acredito que sim. dá sim. Eu estou com o livro impresso na mão, aí faz Ótimo. bem. Podemos ler, Miriam. Hein, Miriam? Essa... Isso. Ó, Vinha de Luz, capítulo 4, né? Plataforma do Mestre. Capítulo 174. Plataforma, ele salvará seu povo dos pecados deles. Isso está em Mateus, capítulo 1, versículo 21. Em verdade, há 2000 anos o povo acreditava que Jesus seria um comandante revolucionário, como tantos outros, a desvelar-se por reivindicações políticas à custa da morte, do suor e das lágrimas de muita gente. E é uma das razões de ainda a gente não ter, à época, considerado ele como sendo o Messias. Porque, como o povo, né, romano estava dominando, e a gente, à época, queria se livrar dele, como não, se não através da força? Então, esperávamos que Jesus chegasse, né, com poderes extraordinários e fizesse destruições sob ordens, ou que capacitasse um exército, ou já viesse com o próprio exército dele a destruir todos. Mas como veio aquele rabino simples, envolvido na bondade, no amor, na candura, né? Não acreditavam que Jesus era Jesus. Pode passar, por favor. Ainda hoje, vemos grupos compactos de homens indisciplinados que, administrando ou obedecendo, se reportam ao Cristo, interpretando-o qual se fora patrono de rebeliões individuais, sedento de guerra civil. Até para não fazer comentários outros, porque mexe com questões que a gente não deve abordar aqui, muita gente, né, acreditou que alguma coisa pudesse acontecer, inclusive no nosso país, às custas de violência ou algo parecido, e que Jesus estava no controle, que não deixaria acontecer outras coisas, através da qual a gente poderia ter mudado o rumo. Mas vamos continuar, por favor. Entretanto, do Evangelho, não transparece qualquer programa nesse sentido. Graças a Deus, a gente não vê e nunca viu nada parecido com felicidade no Evangelho. Nada de briga, de luta, de armamentos. Que Jesus é o divino governador do planeta, não podemos duvidar. O que fará ele do mundo redimido, ainda não sabemos, porque ao soldado o mínimo são defesos os planos do general. Isto é, para nós, os soldados, na humildade, talvez não de comportamento, mas na simplicidade de conhecimento, de condições, são defesos, são o quê? São impedidos de sabermos, de termos acesso aos planos do general. Pode passar, por favor. A boa nova, todavia, é muito clara quanto à primeira plataforma do mestre dos mestres. Ele não apresentava títulos de reformador dos hábitos políticos, viciado pelas más inclinações de governadores e governado de todos os tempos. Quer dizer, ele não veio aqui para modificar o que havia nos homens. Ele não veio para modificar a nós de fora para dentro, impondo, transformando no sentido de modificar por suas ações. Mas, continua, por favor. Anunciou-nos
a celeste revelação que ele viria salvar-nos de nossos próprios pecados, libertar-nos da cadeia de nossos próprios erros, afastando-nos do egoísmo e do orgulho que ainda legislam para o nosso mundo consciencial, isto é, ele viria nos salvar não tirando os pecados de nós, ele arrancando, mas através do esclarecimento, através do seu exemplo, ele nos intuiria, estimularia, ensinaria a que nós nos libertássemos por atitudes próprias, por transformações íntimas, por vontade, por esforço próprio, a fim de que a gente se afaste, sim, do egoísmo e do orgulho, que, infelizmente, ainda nos governam. Olha que interessante a palavra que Emmanuel usa. Legislam o nosso mundo consciencial. Pode passar. Achamos-nos até hoje, por isso, olha, achamos-nos até hoje em simples fase de começo de apostolado evangélico. Cristo libertando o homem das chagas de si mesmo, para que o homem limpo consiga purificar o mundo. Então, gente, é justamente a partir do momento que nós, pela nossa autotransformação, imbuído, inspirado e seguindo os ensinamentos que o Evangelho nos proporciona, vai libertar-nos as nossas próprias chagas. E aí, limpo dessas chagas, nós purificaremos o mundo através da modificação das questões políticas, das questões sociais, das questões relacionais. E aí ele termina dizendo: o reino individual, quer dizer, aquele indivíduo, cada um de nós, que puder aceitar o serviço liberatório do Salvador, encontrará vida nova. Então, gente, é aquilo que a gente estava lendo lá no início. É amar ao próximo como a nós mesmos. Se a gente começar a exercitar isso, a gente vai devagar nos libertando lentamente de cada vício moral, de cada imperfeição, de cada erro do pretérito. Mas, para isso, é necessário que a gente tenha sempre em mente que a dependência da transformação está única e exclusivamente na nossa atitude, na nossa busca, no nosso empenho, no nosso esforço, no nosso sofrimento, sim, porque através do sofrimento, não é o sofrimento pelo sofrimento, é porque o que nos hoje agrada para ser libertado de nós mesmos, precisamos sofrer o quê? Largando isso que nos agrada hoje, que não é bom para a gente. E a gente sabe, cada um de nós sabe o que nos agrada e que não nos faz bem. Mas é um sofrimento no início para depois a gente comemorar a vitória alcançada. A gente já aprendeu e já escutou muitas vezes que não tem jeito de ter resultado diferente com atitudes reincidentes, porque não condiz, não é lógico, não é racional. E se a gente quer uma vida nova, uma vida feliz, uma vida de virtude, é preciso que sejamos virtuosos. E para que a gente seja virtuoso, eu tenho que me educar. Eu tenho que começar a praticar coisas que ainda não faço, que sei que são certas, e libertar-me de coisas que eu sei que são erradas, que eu ainda faço. É fácil falar, não é? Pois é. Vamos seguir. Alguém quer falar alguma coisa?
Então, vamos continuar. O Evangelho Redivivo, tema 4.3. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A tutela de Jesus. Eu sou o caminho, o uso do livre-arbítrio. Eu sou a verdade, a felicidade plena. E eu sou a vida. Como alcançar o reino de Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se me conheceis, também conhecereis meu Pai. Desde agora o conheceis e o vistes. Por quê? Porque a partir de agora, infelizmente, são nessas frases que a gente que na Santíssima Trindade se prendem, porque, né, ninguém vem ao Pai senão por mim. Desde agora o conhecei e o vistes. Por quê? Vocês estão vendo Jesus. Então a gente conheceu Deus porque a gente está vendo Jesus, porque Jesus é Deus. Não. É porque, como ele é a expressão, como a gente já viu lá atrás, da mensagem divina, ele é o caminho que nos levará até Deus. Então, se a gente ouvir como caminho, a gente está vendo Deus na destinação. Pode passar, por favor. Pode passar, por favor. Espiritismo sem evangelho é apenas sistematização de ideias para transposição da atividade mental, sem maior eficiência na construção do porvir humano. Olha que interessante. Se a gente, o espiritismo, né, sem evangelho, ele vai nos mostrar a comunicação entre os encarnados e desencarnados, vai apresentar para a gente os fenômenos, né, de materialização, vai apresentar uma série de situações para provar a existência do mundo incorpóreo. Entretanto, se a gente não utilizar o espiritismo para nos ajudar a interpretar, em apreender e a nos transformar pelo evangelho, vai ser simplesmente conhecimento de uma ciência, de uma coisa que existe, que a gente não conhecia, até descobrirmos que existe a comunicação dos espíritos para conosco encarnados. Seriam ideias para transposição de atividade mental. Opa, mais uma coisa que eu estou aqui, adquirindo um conhecimento. Vou poder fazer uma consulta aleatória, sem nenhuma vinculação moral, só por curiosidade. Seria uma brincadeira, como no início era, na época das mesas girantes, né, que as pessoas faziam as perguntas mais frívolas, menos importantes possíveis, por interesse próprio, sem maior eficiência na construção do porvir humano. Quer dizer, espiritismo sem evangelho não nos ajuda a construirmos, não nos ajuda a crescermos, não nos ajuda como seres humanos. Então, que o cristianismo redivivo prevaleça entre nós para que a experiência terrestre não vos constitua patrimônio indesejável e inútil. Quer dizer, olha que interessante, aqui ele faz o inverso. Que a gente aproveite justamente do espiritismo com o evangelho, através desse estudo que a gente está fazendo do cristianismo redivivo, para que a nossa experiência terrestre possa ser muito mais aproveitada. Que a gente possa construir em nós um patrimônio de conhecimento e de transformação, da melhor maneira possível. Quer dizer, que a gente utilize dessa ferramenta para nosso benefício, para benefício dos que nos cercam e para o benefício de quem a gente vibre da melhor maneira possível. Porque se a gente não fizer esse aproveitamento, a gente vai ter o quê? Uma experiência terrestre indesejável e inútil. Olha, da mesma maneira, o espiritismo sem evangelho é apenas uma sistematização de ideias, a nossa experiência terrestre, sem utilizarmos esses recursos, esse aprendizado e esse esclarecimento do cristianismo redivivo
vivo pode se tornar em um patrimônio inútil. Quer dizer, que a gente continue aonde estamos, que a gente cresça pouco, que a gente sempre evolui, né? A gente, às vezes, até estaciona, não anda para trás. A gente já aprendeu isso, graças a Deus. Mas a gente deixa de crescer mais ainda. E o pior, que é o grande problema que eu acho, que eu já falei várias vezes com vocês, que foi a experiência que eu tive quando eu abri pela primeira vez o Evangelho segundo o Espiritismo, que eu não sabia nada sobre o Espiritismo, que eu abri e falei assim, meu Deus do céu, por que eu abri isso? Por que eu li isso? E eu entendi tão claramente, eu não posso fechar. Quer dizer, eu posso fechar. Eu tenho a opção de não querer continuar estudando o cristianismo em Rede Vivo, como eu posso não querer mais fazer parte da nossa terapia, como eu posso querer não mais me preocupar com a minha transformação. Mas eu vou estar fazendo o quê com a minha experiência terrestre? Por que ela vai ser indesejável, essa minha opção? Porque lá na frente eu vou reclamar. Comigo mesmo. Eu vou lamentar ter deixado de aproveitar. E o pior, a quem muito é oferecido, muito é pedido. A quem muito foi dado, muito será pedido. Em quê? Não é ninguém a me pedir, não, é a minha própria consciência. Fala, Marcelo, você teve acesso a isso e você simplesmente largou de mão? Já pensou, gente? A gente deixar de aproveitar o máximo que a gente possa diante desse... Olha que fonte interminável, que esclarecimento, que coisa, sei lá, eu nem sei a palavra certa, maravilhosa, que nos facilita o entendimento, que nos estimula a querermos ter melhores, que nos impulsiona, que nos alerta. Meu Deus. Vamos lá, gente, vamos continuar. Alguém levantou a mão aí. Vê quem é, por favor, Miriam. Eu não consigo ver. Fala Marcelo, algum. eu tenho uma palavra que você... Isso pode ser uma palavra deslumbrante, Deslumbrante. Palavra mas, perfeita. mas Muito obrigado. É isso aí. Muito obrigado. de nada. A tutela de Jesus. Aceitar a tutela... É isso aí, gente, que a gente precisa. Ó. Aceitar a tutela de Jesus e marchar em companhia dele é aprender sempre e servir diariamente com renovação incessante para o bem infinito. Opa, é o que a gente mais quer, né? Difícil, né? A gente está nessa sintonia, nesse compromisso, nesse empenho, nessa animação, mas a gente não desiste. A gente sempre procura se empenhar ou deve procurar se empenhar em fazer isso aí. Cristãos que não aproveitam o caminho... Olha só, gente, para a gente ficar... para pegar medo agora. Cristãos que não aproveitam o caminho do Senhor são criaturas voluntariamente condenadas à estagnação. É o que a gente vê, né? A gente está observando o roteiro. Jesus veio, nos ensinou, dizendo que ele era o caminho, isto é, devamos ver Jesus, né? Observar as suas reações, a sua conduta, o seu agir. Lógico que não somos Jesus, estamos longe ainda disso, mas não nos impede de procurarmos, dentro das nossas limitações, o máximo aproximarmos-nos desse caminho. Então, se a gente não aproveita isso, fala, não, eu não consigo nunca. Realmente, você já falou nunca, você já abandonou. Agora, poxa, errei, dei mole. Apareceu uma oportunidade que era para eu fazer assim, eu fiz assado. Opa, poxa, legal, percebi que eu errei. Já é um bom caminho. O pior é quando você
faz propositadamente a atitude equivocada. Cristãos que não aproveitam o caminho do Senhor são criaturas voluntariamente. Quer dizer, nós, cristãos, né? Já somos cristãos, já estamos com essa auto-intitulação. Então, eu sigo Cristo, procuro seguir Cristo, acredito na palavra de Cristo. E não aproveito o seu caminho, quer dizer, eu deixo de procurar seguir o seu caminho, de procurar vê-lo como minha referência. Eu estou voluntariamente desistindo de procurar segui-lo. Eu estou condenado a ficar parado. O condenado, gente, não é ninguém. Você está condenado, não. Você mesmo está se condenando, porque você sabe que o progresso é inevitável. Ele é como o tempo, ele não para. O progresso de nada que existe no mundo, no universo, está parado. Nada, nada. Então, se eu deixo de seguir algo que eu já sei que é correto, que faz parte do que eu deva seguir, eu estou optando em ficar parado. É isso que ele está dizendo aqui. Vamos lá, continua, por favor, Miriam. Jesus, eu sou o caminho. Jesus é o caminho para Deus, o qual é o destino final da humanidade redimida. Então, se Jesus é o caminho para Deus, não é eu seguir os passos dele do ponto de vista literal. É eu seguir as atitudes que ele fez. É eu procurar, volto a dizer, dentro da minha limitação, Marcelo, super imperfeito, Jesus faria isso. O que eu posso fazer de mais próximo do que Jesus faria? Isso já é eu seguir o caminho para Deus. Porque eu não posso fazer, eu hoje não faço exatamente o que Jesus faria numa situação em que ele faria X, eu não consigo fazer X ainda, porque eu não sou Jesus, não tenho o seu discernimento, não tenho o seu alcance, não tenho a sua evolução moral. Mas eu posso, sabendo o que ele fez, do exemplo semelhante que eu estou, em que ele esteve, eu tendo condições de fazer o mais próximo que eu puder, eu já estou no caminho para Deus. Porque a cada encarnação, em cada processo de evolução, há mais que eu me encontrar. Eu sempre procurando, dentro daquele patamar, dentro do meu limite, mas o limite do meu esforço, não é do mínimo esforço, não, do meu melhor condição, ainda que seja longe demais da condição ideal, mas é o meu esforço, eu estou a caminho de Deus. Jesus é o caminho para a transformação espiritual, a fim de que os homens venham a participar da forma de vida divina, a vida necessária e independente do próprio Pai, a plenitude de Deus, isto é, sua natureza e seus atributos. Vamos lá, gente. Que aqui também eu vou confessar a vocês e eu vou dar a minha interpretação e eu peço a ajuda de vocês. Ó, Jesus é o caminho para a transformação espiritual. Perfeito. A fim de que os homens venham a participar da forma de vida divina. O que para mim, é os homens participando da forma de vida divina? É máximo de perfeição, que a gente, quando diz que nós seremos espíritos perfeitos, que nós alcançaremos a perfeição, nós alcançaremos a perfeição relativa. Né? Porque a gente considera a perfeição absoluta Deus. Nós alcançaremos a perfeição que a humanidade pode alcançar. Então, essa é a forma de vida divina, que é a vida necessária para o espírito, que alcançará a perfeição e independente do próprio Pai. Veja bem, por que independente do próprio Pai? Nós sempre seremos, aí que eu quero ver se eu estou equivocado,
na minha visão, nós sempre seremos dependentes do Pai, Deus, porque Ele é o Ser Supremo. Mas, dentro da perfeição relativa que nós teremos alcançado quando formos participantes dessa forma de vida divina, nós não teremos a dependência que temos hoje. Então, poderemos estar nessa plenitude de Deus, assim como Jesus participa dessa plenitude, participa da natureza e seus atributos, isto é, consegue entender melhor Deus. Agora eu peço ajuda a vocês. Por isso que ele, dessa altura, nós seremos colaboradores, não é? Nós seremos aqueles que, como Jesus, conseguem construir um planeta, porque ele colabora com o Pai, né? Ele já é um colaborador de Deus. Óbvio que não é completamente independente, mas ele já participa da obra do Pai, né? Sim. Da obra Você divina. vê, né, Miriam? Eu hoje estou quebrando tela de computador, como é que eu consigo me ver construindo o planeta? Mas a gente vai construir. Todos nós vamos. Até eu. Sim. Ser responsável por uma galáxia, né? No Já universo. pensou, Miriam? Pois é. Então, aí mesmo com toda essa capacidade de você ser um co-criador, Deus continua nosso Pai e, assim, está muito acima de nós, mesmo assim. Então, Sim. a independência é relativa mesmo, né? Miriam, Deus Foi. acima de tudo. E a gente tendo caminhar para ajudar a humanidade. Eu penso dessa forma. Pois é. A gente não pode botar Deus acima de tudo, a gente tem que tomar cuidado, né? Porque parece que ele está muito, ele é em Cristo, parece que ele está muito longe de nós. Ele não está. Aliás, ele está muito junto da gente, dando oportunidade. A gente que se afasta dele pela teimosia que nós temos em persistir em erros, né? Nessa fase do Cristo, você imagina, se quando ele formou essa terra, já tem mais de 4 bilhões de anos, ele já era um espírito crístico. Hoje ele está muito mais evoluído, né? Porque a gente não para de evoluir. Então, você imagina a evolução que ele está hoje. Sim. Alguém mais quer fazer alguma colocação, gente? Pode passar, então, por favor, Miriam. O uso do livre-arbítrio. Para todas as direções existem caminhos. Há curtos caminhos, também os há largos e longos. Aqui a gente se reporta à porta estreita, né? Quando ele coloca o contrário, falando de... Porque caminhos existem em todas as direções. E, geralmente, os caminhos mais difíceis são os que a gente evita porque mexem mais com o nosso conforto, com a nossa maior dificuldade, implica em sairmos da nossa zona confortável em todos os aspectos, mas sempre vai referir-se, né, vai resultar, melhor dizendo, em consequências. Então, o livre-arbítrio realmente é aquele que vai ser a nossa ferramenta e que a gente tenha uma responsabilidade muito grande dela, porque a partir das nossas escolhas é que teremos resultados que nos levarão mais rápidos ao crescimento ou à própria estagnação, como a gente já falou ali atrás. A vida em si mesma é um caminho que cada criatura percorre na experiência existencial, com êxito ou fracasso.
conforme a opção feita. Todos seguimos por caminhos variados, muitas vezes ignorando o ponto a que nos levam. Às vezes, por falta de conhecimento, mas, via de regra, quando optamos pelo correto, a gente pode não saber aonde vai nos levar, mas a gente sabe que vai nos levar a um caminho bom, a um resultado bom. Agora, quando a gente não se preocupa e vai, né, dar vazão aos prazeres, aos nossos excessos, a gente, às vezes, pode ignorar aonde esse ponto de chegada levará tal atitude, mas sempre segundo as nossas escolhas. Inclusive, o que hoje nós estamos vivenciando, nas mais diversas situações da vida, são resultados de escolhas anteriores. Então, que a gente procure em nós mesmos as grandes dificuldades que temos, para ver se a gente consegue se libertar de determinadas situações que a gente sabe que não é legal em nós ainda, porque a gente, com certeza, deve estar repetindo essa situação em bastante experiências encarnatórias. Pode passar, por favor, Miriam. A verdade que mostra que o Senhor Jesus não é somente o alvo, mas igualmente o caminho para esse alvo, é verdade importantíssima. É aquele negócio, né? Dando um exemplo, né? Eu quero ser igual àquele profissional. Vamos supor, você tem uma profissão, você fala, eu quero ser igual àquele ali. Mas, para a gente ser igual àquele ali, a gente deve procurar saber o que ele fez para chegar até ali. E aí vai falar aqui embaixo, olha o que ele continua dizendo. Apesar de o seguirmos no caminho, palmilhando pelo caminho que ele nos aponta, o próprio Senhor Jesus assegurou-nos que os discípulos não devem esperar que a nossa peregrinação não tenha durezas, tal como a dele mesmo foi dificílima. Então, gente, a gente não pode achar que Jesus, aquela figura, né, tão amorosa, perfeita, que ele não passou por dificuldades, que ele também não tenha errado durante o seu processo evolutivo, pode até nem ter errado, ter sempre tido as melhores escolhas, mas ele também pode ter errado, e isso não o diminui, até porque nós todos não seremos Cristos, nós todos não seremos semelhantes a Deus em bondade, em amor, em atitude, em conhecimento, e nós tanto erramos. Então, a verdade é que ele é o nosso modelo e guia, mas também é através do caminho que ele fez que nós também devemos seguir. E eu até usei essa frase na outra estudo, que um professor ensinava assim, bons resultados vêm da experiência. A experiência vem de maus resultados. A pessoa que hoje faz um procedimento e acerta 99,9% das vezes, com certeza, no início, ele não acertava 99% das vezes. Hoje ele acerta porque ele já viu tantas vezes erros que ele fazia que ele não faz mais, e por isso que ele acerta. E assim seremos nós, e assim já somos nós, em algumas coisas que hoje a gente já consegue acertar. Às vezes, no lidar com um amigo, com um parente, com um irmão, com a mãe, com o pai, se a gente for inteligente, se a gente sabe que determinada palavra, determinada forma de se apresentar magoa, e a pessoa fica triste, você vai continuar fazendo aquilo
para a pessoa continuar ficando triste? Se você continua fazendo, alguma coisa está errada. E isso em tudo na vida. Então, a gente não pode esperar que o nosso caminho seja florido, perfumado e nem com a brisa constante. Para quem já ouviu sobre a história de Kardec, lembra o que o Espírito de Verdade falou para ele? Gente, ele saiu ditando para Kardec, quando ele falou para Kardec, olha, você será o responsável pela codificação, pela informação ao mundo de toda a verdade que os espíritos vos trarão. Você pode desistir se quiser. E começou a falar o que ele ia passar. Gente, é uma lista de 15, 20 coisas, não tinha uma coisa boa. Gente, não tinha uma boa. Ele ia ser traído, ele ia sofrer de saúde, ele poderia morrer, ele seria abandonado, ele seria criticado. Gente, só, entre aspas, derrota. E você acha que ele desistiu? Não. Por quê? Porque ele já era um espírito que não estava na condição que nós hoje estamos. Ele já era um espírito evoluído, era um espírito preparado, e ele veio para essa missão. Ele sofreu? Sofreu. Desistiu? Não. Foi fácil? Nem um pouco. Mas ele já sabia que para chegar ao caminho que ele pretendia como espírito, ou ele já tinha entendido que o caminho era aquele. E foi por isso que ele fez o que fez. De forma grandiosa, sem lamentar, e graças a Deus triunfou. Triunfou não por, meu Deus, por orgulho que ele não tinha isso. Ele jamais se colocava como sendo o codificador. Ele não falava que o espiritismo era dele, nunca era dos espíritos. Foi linda a missão dele. Vamos lá, gente. A felicidade plena. A verdade que Jesus corporifica é a verdade divina sem mácula, a que conduz o homem à felicidade plena. O progresso marcha, lenta ou aceleradamente, e ninguém o pode deter. É o processo natural da vida, que evolui sistematicamente sem nunca parar. O mesmo ocorre com a verdade. Não pode ser impedida, porque o seu fluxo, o seu curso é inestancável. Quanto mais lúcida a civilização, mais claro se lhe desvela o conhecimento da verdade. Sabe por quê, gente? Porque vocês perceberam que quanto mais a gente estuda, mais a gente caminha um pouquinho mais no conhecimento dessa verdade, mais as coisas clareiam, mais a gente faz link, mais nós percebemos a grandeza, mais entendemos e mais responsáveis somos, porque mais conhecimento detemos e mais de nós é exigido por nós mesmos. Talvez não hoje, já devia hoje, para que amanhã não soframos com a nossa própria consciência batendo na gente, igual eu escrevi do texto da página inicial. Sofrer marteladas do berço ao sepulcro é natural. O sofrimento faz parte do nosso crescimento. E a gente deve aproveitar essa verdade que a gente vem adquirindo com esse progresso que, mesmo ainda muito lento que estamos alcançando, vai somando-se a toda a experiência que a gente vem tendo e juntos vão nos formando.
Mas não adianta nos formar intelectualmente, não adianta nos preparar do ponto de vista do conhecimento simplesmente, porque não é o conhecimento sozinho que nos fará crescer. Muito mais. Embasado nele são as atitudes, são as nossas reações. Porque o progresso, como está dizendo, ele marcha, lenta ou aceleradamente. O lenta se aplica a gente, o quase parado, por assim dizer. Mas depende de nós acelerarmos isso. E, gente, vai chegando um tempo que a gente vai se inchando de tanto conhecimento que a gente deve começar realmente a colocar aquilo em prática, porque senão a gente corre o risco de, mesmo tendo todo esse arsenal, de ainda ter constituído uma vida pouco produtiva. Não digo inútil, que aí a gente, pelo amor de Deus, não, que a gente não se considere assim, mas bem menos produtiva do que poderia ter. E falta de ferramenta não falta para nós. Quanto mais lúcida a civilização, mais claro se desvela o reconhecimento da verdade. E para que, gente, a gente tem a verdade? Para quê? Para contribuir com o Cristo. Se a gente tem a verdade, se a gente sabe o que é para ser feito, o que é, quando não o fazemos, a gente está voluntariamente estagnando a nossa vida. Pode passar, Miriam, por favor. 4.33. Eu sou a vida. Jesus é vida, porque na qualidade de logos do grego, a palavra, o verbo, divino e eterno, ele compartilha da mais elevada de toda a espécie de vida, a vida divina, que a gente leu lá atrás, a vida do próprio Deus. Porque se ele diz que eu e Deus somos um só, é porque todo o ensinamento que ele trouxe era o pensamento de Deus, era o que Deus queria que nós aprendêssemos para colocarmos em prática, para mais rápido evoluirmos e também nos tornarmos colaboradores para habitarmos novos planetas, novas civilizações, para também ali colocarmos em prática a experiência da vida verdadeira. Compartilha da mais elevada forma de todas... Olha que coisa linda! Compartilha da mais elevada forma de toda a espécie de vida. A vida do próprio Deus. Por conseguinte, ele é verdadeiramente divino. E essa vida divina, porém, Jesus transmite aos homens regenerados, tal como a mesma lhe foi transmitida quando de sua encarnação humana. E aqui, gente, por incrível que pareça, nós somos esses homens regenerados. Estamos recebendo, através desse estudo e através de tudo que a gente busca na doutrina espírita, essa vida mais elevada, que é a verdade, que são todos esses esclarecimentos, que são todos os exemplos que Jesus nos mostrou aqui na Terra. Tal como a mesma lhe foi transmitida quando de sua encarnação humana. Pode passar, Miriam, por favor. Em sua encarnação, o Senhor Jesus veio ensinar aos homens como devem compartilhar dessa vida,
porque lhes demonstrou como a recebeu, mediante uma transformação moral e metafísica. Quer dizer, ele recebeu essa vida por mérito próprio, pelos seus esforços, pela sua transformação, pelo seu entendimento de como deveria agir, e o fez. Jesus Cristo, então, é a vida, tanto a vida futura como o princípio, e a fonte originária de toda a vida, pelo que também aquele que não se achega a Deus por intermédio dele está sujeito à condenação, à morte espiritual. Esse a condenação e a morte espiritual, gente, a gente entende como sendo o quê? A falta de evolução por opção própria. Porque aquele que vive no aproveitamento da vida pela vida, não se preocupando com os valores, não se preocupando na transformação, não se preocupando com o próximo, não se preocupando em crescer moralmente, espiritualmente. E por que ele diz que Jesus Cristo é a vida, tanto a vida futura como o princípio e a fonte originária de toda a vida? Porque assim como Jesus começou simples e ignorante, nós também começamos simples e ignorantes. Então, ele é exemplo de princípio. Por que ele é tanto a vida futura? Porque ele é como exemplo, como espírito crístico, ele nos aponta o caminho para chegarmos à nossa destinação. E termina dizendo que aquele que não se achega a Deus por intermédio dele, quer dizer, aquele que quiser, que optar por não seguir as orientações, não seguir como exemplo, não seguir os seus ensinamentos e deixar a vida levar pelas escolhas longas e largas, aproveitando o que acha que deve aproveitar sem direcionamento evangélico nenhum, sujeita-se a si próprio, sujeita-se, né, à condenação. Ele está optando por condenar-se, né? Ele não é condenar, não é a condenação no sentido de que ele vai estar se castigando porque Deus está castigando. Não, ele mesmo vai experimentar o sofrimento por escolher não crescer, pela falta de preenchimento da própria vida, porque ele vai chegar no momento em que o vazio o ocupará. Porque espiritualmente ele não se preocupou em crescer. Acho que acabou, né, Miriam? Tá. Ante o mundo moderno, como alcançar o reino de Deus? Pode continuar, gente? São 20h35. Só tem mais 2, né? Vamos, né? Isso, tem mais 2, Transformemo-nos assim, ante É o mundo aqui, né? moderno. Uhum. Oi? É aqui tá. o 31. Transformemo-nos assim nasquelas cartas vivas do Mestre, a que o apóstolo Paulo se refere em suas advertências imortais. Olha que interessante. O que são as cartas vivas do Mestre? Indaguemos, estudemos, movimentemos-nos na esfera científica e filosófica, quer dizer, continuemos, busquemos, estudemos, nos melhoremos em todos os aspectos da vida, porque a ciência vai sempre estar de acordo com o espiritismo. Nós já aprendemos. Kardec já o disse. Se algum dia a ciência falar uma coisa e o espiritismo falar diferente, abandone o espiritismo e siga a ciência. Então, ele manda a gente buscar a ciência e a filosofia, mas não nos esquecemos do amemos uns aos outros. Isto é, cresçamos intelectualmente o máximo que pudermos, sem perdermos a essência, sem perdermos o segundo e o ensinamento que completa o primeiro, que é amar a Deus. Sem amor, os mais alucinantes oráculos, que eram aqueles locais em que se obtinha as orientações vindas do alto, são igualmente aquele sino que tange, quer dizer,
você pode ser uma pessoa com aquilo que a gente acabou de falar. Eu tenho um conhecimento enorme, mas que exemplo eu sou? Né? Eu posso, como o Paulo disse, né? Ainda que eu fale a língua dos anjos, sem amor, eu nada seria. Serei que nem aquele sino que tange, que o sino só bate, só toca. Sem resultados práticos para as nossas necessidades espirituais. Pode passar, Miriam. Só faz barulho, né? Exatamente. Acabou então, né? Era o último, né? Ótimo. Olha, gente, então, olha que coisa rica que a gente recebe, né? Olha que série que a gente está recebendo desse Evangelho Redivivo desde o início. Que coisa profunda, que coisa consistente, que coisa lógica, sem proselitismo nenhum, né? Sem convencimento por convencimento. É aquela coisa lógica, racional e que só nos beneficia. Queria agradecer a vocês e desculpe pela leitura, porque eu tento evitar fazer slides de leitura, eu gosto sempre de botar simbologias para poder não ficar maçante, mas hoje, por causa da minha, como é que é? Do meu treinamento de ser espírito perfeito em construir coisas, eu destruí um computador. Então, você me Milho, antes de você pedir a peça, na próxima a gente vai passar o item, só para não se perder. A próxima é o 4.3. 4.4. 4.4, né, Marcelo? 4.4, isso. Isso, Acabei de 4.4. fechar. 4.4. Vai falar dos A Márcia vai apóstolos de apresentar para a gente. Jesus. Os apóstolos de Jesus, a missão dos apóstolos. 4.4. A página é 109, Alvinho. Isso. Beleza, estou nela. Tá? Você tem que eu faça a prece hoje? Pode fazer, Alvinho. Então, gente, a gente vai encerrar com a prece do Alvinho, tá bem? Pode fazer, Alvinho. Pode mesmo, chefe. Pontuação. Respira e fala. Mais uma noite de estudos do irmão Marcel e os espíritas que os derramam todo o bolso sanitário neles sobre esse estudo de hoje, que foi muito bem apresentado na exposição e, além dele, vamos focar também para o nosso querido irmão, senhor Alencar, que está hospitalizado e vai sair dessa, com certeza, é um senhor forte, terrível, que está sempre não aqui com a gente, na nossa terapia. E uma boa noite para vocês aí e um restinho de semana aí abençoado. Muito obrigada, Alvinho. Alvinho falou sobre o seu Alencar, que sempre estava com a gente. Ele foi operado hoje, está no CTI, mas ele está bem. Está no mudo, Miriam. Eita, Alvinho, obrigada. Eu agradeci você pela oração e falei que a gente continua aqui vibrando pelo seu Alencar, né? Para que ele se restabeleça o mais rápido possível. Obrigado, Marcelo. Foi muito bom esse estudo. Apesar da leitura, ele foi muito profundo. Acho que a gente ficou até meio sem fôlego aqui, viu? Mas foi muito bom, porque você traz reflexões importantes, Marcelo. A gente agradece muito e a gente Muito segue, bom. então, para a próxima terça que vem. Tá bom, gente? Muito Obrigada.